Hoje eu venho-vos falar de dois livros que eu li durante a Quaresma e o tempo de Páscoa. Olá pessoal, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Ana e hoje venho-vos falar de dois livros um bocadinho diferentes. Diferentes porque são leituras de não-ficção, são leituras edificantes, chamemos-lhe assim, e que eu tinha nos meus planos para ler durante a Quaresma. Tal não aconteceu exatamente, ou seja, um destes livros eu li de facto durante a Quaresma, mas o outro eu comecei no tempo da Quaresma, mas prolonguei-o até agora e... é curioso porque calhou o tempo todo de Páscoa praticamente, estamos quase no Pentecostes, que é o fim da Páscoa, portanto calhou aqui mais ou menos certinho, coincidência ou não, mas são duas leituras muito diferentes e eu hoje venho aqui falar-vos sobre elas. O primeiro livro que eu li e que foi o que eu li durante a Quaresma foi este aqui, Quando Rezar, Diga Pai Nosso, que diz aqui que é do Papa Francisco, mas eu deixo aqui a ressalva, ele não é só do Papa Francisco, tem aqui dentro a dizer que é do Papa Francisco e de Marco Pozza, não sei exatamente como é que se pronuncia aqui o nome do senhor padre. Este livro é do meu marido e eu tinha-o aí há bastante tempo debaixo do olho para ler e basicamente o que é este livro? É a oração do Pai Nosso partida em frases e cada frase tem aqui uma reflexão. Eu achava que este livro ia ter aqui, sei lá, uma interpretação do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Pensei que íamos ter de, se calhar, ele a esmiuçar cada detalhe, cada possível interpretação de cada frase, mas não. Basicamente, em cada frase, nós temos uma conversa entre estas duas pessoas, entre o Papa Francisco e este Marco Pozza. Eu vou-vos tentar mostrar aqui, portanto, temos o índice no início e temos aqui uma nota inicial sobre orar ao Pai. Estão a ver que é um tipo de letra bastante grande e o livro é curtinho, portanto é assim uma leitura que se lê muito rapidamente. E então, temos oração em italiano, portanto, porque a conversa original foi em italiano. Eles têm uma nota aqui da editora a dizer que mantiveram aqui a tradução do italiano só para fazer sentido o que eles estavam a dizer. E então eles pegam em bocados de oração, portanto, neste caso, Pai Nosso, duas primeiras palavras, e tem aqui uma conversa entre eles. Ou seja, não é necessariamente uma interpretação, nem é nada que nos vá trazer assim algo de muito novo. É uma conversa entre duas pessoas. Nós dá a mesma sensação que estamos a espiar duas pessoas que se sentaram numa sala a debater bocadinho a bocadinho desta oração. Há sempre um capítulo, chamemos-lhe assim, sobre aquela frase ou palavra ou expressão em si e depois um capítulo a seguir sobre o significado dela. Mas no fundo é uma conversa, não nos traz assim nenhuma conclusão, não nos vai trazer assim uma abertura de horizontes, não nos vai trazer uma nova interpretação, é uma conversa. Claro que é uma conversa que convida à introspeção e convida a refletir, mas no fundo, eu não sei, acho que estava à espera assim de algo mais, algo quase que me fosse acrescentar aqui algo de muito novo e não senti que o livro tivesse isso. É uma leitura interessante, sim, mas para mim não conseguiu as 5 estrelas só por causa disso. Achei que faltava ali qualquer coisa. Embora eu sinto-me sempre muito esquisita a dar pontuação a este tipo de livros, porque acho que é sempre muito subjetivo. O outro livro que eu li foi uma leitura bem diferente, que é este aqui, Jesus Está Vivo. Este livro é muito antigo. Esta edição é do meu pai, foi ele que me emprestou. Eu estava a ver se tinha aqui o ano, eu já nem sei onde é que tem o ano deste livro. De qualquer das formas, este livro é do padre Emiliano Tardif, penso que será assim que se pronuncia, e temos aqui também José H. Prado Flores, que ajudou a redigir este livro, embora o nosso narrador e quem nos conta a história é então este padre Tardif. Este livro, quando o meu pai me emprestou, ele usou uma expressão engraçada que disse que era um livro difícil. E eu acho que esse é o melhor adjetivo que eu posso dar para este livro. É um livro difícil. É um livro também muito curtinho. Também não tem um tipo de letra muito pequeno, portanto, supostamente ler-se-ia bastante bem, mas foi um livro que me exigiu calma e que me exigiu parar e que me exigiu ler bocado a bocado, dia a dia, para conseguir devidamente apreciar o que aqui está escrito. Então, começamos com a história deste
padre, este senhor padre Emiliano Tardif, e ele começa-nos por contar uma altura em que ficou doente com tuberculose. Ficou muito gravemente doente e na altura ele foi internado e não havia sequer grandes esperanças que ele recuperasse a saúde. Ora, acontece que um dia em que ele estava internado, veio ter com ele um grupo de pessoas pertencentes ao movimento carismático. Para quem nunca ouviu falar deste movimento, ele existe aqui na minha paróquia e é um movimento que eu conheço por ouvir falar, mas também não sabia muito sobre ele, a não ser que a base dele era a fé no Espírito Santo. E basicamente aqui este padre Emiliano Tardif confessa-nos que nunca ligou grande coisa a esse movimento. Ele diz mesmo no início que não se relacionava muito com ele, vá. Então esse grupo de pessoas veio muito bem intencionada e perguntou se podiam rezar por ele. E ele, pronto, ok, podem, mas olha, se faz favor, fechem a porta, pronto, para ficarmos aqui mais guardados. Ele basicamente tinha vergonha de estar ali com gente a rezar por ele, pela cura dele. E ele diz aqui uma coisa muito engraçada, palavras dele, que é, eles fecharam a porta, mas Jesus Cristo já tinha entrado. E o que acontece é que ele fica curado. E a partir daí inicia-se a jornada dele com este movimento carismático, dele a conhecer melhor o movimento, estudar o movimento, fazer parte dele e depois enverdar pelo testemunho pelo mundo. Porquê que este livro é estranho e difícil e duro? Este livro vai à fonte bíblica, vamos à base da Bíblia, e questiona muito aquilo em que nós acreditamos. Portanto, quem é cristão e que acredita em Jesus Cristo e que acredita nos milagres que Ele fez e que acredita que Ele curou os cegos e os surdos e os coxos andam e etc. Para quem acredita em tudo isso, ele questiona porque é que nós não acreditamos que isso continua a acontecer nos dias de hoje. Na fase final da Bíblia, que estamos precisamente agora a viver nesta altura da liturgia, a Ascensão do Senhor e o Pentecostes, Jesus Cristo sobe aos céus e diz, não vos deixarei sós, e distribui o Espírito Santo e diz aos apóstolos para continuarem o serviço dele, e é-nos relatado na Bíblia como os apóstolos conseguem fazer as curas em nome do Senhor. E nós, se calhar cristãos que acreditamos nisso tudo, se calhar hoje em dia não vivemos a fé dessa forma e se calhar não acreditamos que só porque vamos rezar ou porque vamos acreditar muito, de repente as nossas doenças vão ficar curadas. Acho que temos uma base científica muito enraizada na nossa sociedade e na nossa cultura. E este livro vem questionar muito isso. Vem trazer muitos testemunhos, vem inicialmente contar a história, portanto, deste senhor padre, e depois ele fala-nos sobre os tipos de oração e porque é que esta oração de cura não é a mesma coisa que aquelas orações que a gente vê que são, sei lá, curandeirismo ou assim umas coisas mesmo show-off só e que são mentira. Ele explora essa diferença e depois a parte final são testemunhos de coisas que aconteceram, de relatos de pessoas verídicas. E por isso é que também foi um livro que me exigiu a minha calma a ler, que me exigiu parar, porque levanta mesmo muitas questões sobre o que a Igreja de hoje fala e sobre o que não fala, vá. Uma questão que eu falo muitas vezes é a questão, por exemplo, dos anjos. Nós falamos muito, o anjo veio e disse isto, o anjo fez aquilo, e hoje em dia o anjo só se fala para ensinar às crianças, o anjo da guarda, basicamente. E eu questiono, ok, mas se os anjos são reais, se isto está na Bíblia, porque é que hoje em dia a Igreja não fala sobre eles, nem o papel deles? E aqui é um bocadinho sobre isso. Se as curas de Jesus Cristo são reais, se acreditamos que Ele continua a viver, se está no meio de nós, então porque é que as curas dele não podem continuar a ser reais hoje em dia, mesmo desafiando a ciência? É assim uma afirmação um bocadinho louca e é uma coisa que custa um bocadinho a processar, a ideia de dizer que este livro é duro e que vai levantar muitas questões. Portanto, se esta é uma temática que vos poderá interessar, se tenham vocês fé ou não, e até tenham curiosidade em perceber qual é a perspectiva deste senhor padre, então este é um livro que certamente vos poderá interessar. Este senhor padre tem outros livros, mas sim, este descreve muito a base deste movimento de carismáticos e se quiserem saber mais sobre o movimento facilmente encontrarão informação, mas é um livro complicado de ler e que acho que vai levantar muitas questões e daí ter-me levado também bastante tempo a ler. E é isso, pessoal. Fiquem
Fica aqui a minha opinião, se calhar um bocadinho confusa e um bocadinho no ar destes 2 livrinhos. Digam-me em baixo se já conheciam algum destes, se ficaram curiosos com algum destes, se é o vosso tipo de literatura ou nada a ver. Que outros livros deste género é que conhecem e que gostam, que me recomendam? Deixem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!